Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Quanto a Mateus, também chamado de Levi, ele também é descrito como um filho de Alfeu. Na verdade, tratava-se de Mateus Anás, ou seja, irmão de Jonathan. Sucessor como sumo sacerdote a partir de 42 d.C., até ser deposto por Herodes Agripa I. Mateus tinha profundo interesse na promoção da obra de Jesus e apoiava ativamente o evangelho divulgado sob seu nome. Como sucessor de Jonatas, ele foi o chefe dos sacerdotes levitas e tinha o título nominal de Levi. Era também um publicano nomeado, funcionário fiscal de Jerusalém, responsável pela coleta de taxas dos judeus da diáspora, assentados fora de sua terra natal, mas ainda passíveis de taxação. A renda da Ásia Menor era coletada pelos levitas e depositada na tesouraria em Jerusalém. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Isso você pode observar em Mateus 9:9. De modo semelhante, em referência ao mesmo evento, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria. Lucas 5:27. Tadeu, Tiago e Mateus, que seria Levi, são descritos como filhos de Alfeu, mas não eram todos irmãos. Como em outros lugares, a palavra filho é usada para descrever uma posição de comissionado ou adjunto ou assistente. O título de Alfeu não implica relação a uma pessoa ou lugar, pois significava apenas da sucessão. Vamos falar sobre Filipe, Bartolomeu e Thomas. Bom, como é indicado em João 1:45 a 49, Filipe era associado de Jonatas, Anás, também conhecido como Natanael. Um prosélito gentil não circuncidado, Filipe era o chefe da ordem de Sem. O evangelho cóptico de Filipe foi escrito em seu nome. Bartolomeu, também conhecido como João Marcos, era o companheiro evangélico e político de Filipe. Era chefe dos prosélitos e um funcionário do influente Terapeutato egípcio, ou seja, uma comunidade médica em Quarã. Os evangelhos falam pouco de Tomás, mas ele foi um dos evangelistas cristãos mais influentes, tendo pregado na Síria, Pérsia e na Índia. Acabou morrendo a golpes de lança por ordem de Milapore, perto de Madras. Tomás, originalmente o príncipe à coroa, Filipe, nasceu na família de Herodes, mas perdeu sua herança quando sua mãe, Mariane II, divorciou-se de Herodes após tentar assassiná-lo. O meio-irmão de Filipe, Herodes Antipas, se tornaria tetrarca da Galileia. Bom, ridicularizando, os habitantes locais comparavam o príncipe Filipe a Esaú, que seria o filho de Isaac, que perdera os direitos natos e as bênçãos de seu pai para seu irmão gêmeo Jacó, como visto em Gênesis 25:27. E eles o chamavam de Teoma, ou seja, em aramaico seria o gêmeo. Em grego, esse nome se tornou Tomás, às vezes traduzido como Dídimo, ou Dídimo, que também significa gêmeo. Falando sobre Simão, Pedro e André. Bom, lidamos aqui com dois apóstolos frequentemente considerados os mais proeminentes. Nessa sequência, porém, são apresentados por último. De fato, a ordem que os apóstolos são listados nessa seção representa o reverso daquelas apresentadas nos evangelhos, porque personagens como Simão Zelote, Judas Iscariotes e Tadeu eram muito mais poderosos do que indicam suas posições no final das listas. Mas os autores dos evangelhos não organizaram o nome por acaso, pois, agindo assim, desviaram a atenção dos romanos daqueles apóstolos que se destacavam na vida política. Por isso, as tabelas apostólicas geralmente começam com os membros menos influentes. Simão, Pedro e André, que eram aldeões essênios comuns e não tinham cargo público, no contexto de pegador de peixe e não pescador.
Sua função no ritual de batismo era estritamente leiga. Ele se encarregava das redes, mas não realizava nenhuma função sacerdotal, como conceder bênçãos, como era o caso dos pescadores ordenados, que seria Tiago e João. Por tudo isso, a falta de destaque público de Simão, Pedro e André era de grande valia para Jesus. Tornava os dois irmãos mais disponíveis para ele do que para outros, que tinham trabalhos ministeriais e legislativos para realizar. O resultado foi que Simão, Pedro, se tornou o braço direito de Jesus e era evidentemente um sujeito de certa solidez, recebendo o apelido de Cefas ou Cefas, que seria a pedra. No Evangelho de Hag Hamad de Tomás, Jesus se refere a Simão Pedro como seu guardião, e ele era, presumidamente, o principal guarda-costas de Jesus. Após perder a esposa, Simão Pedro se tornou um proeminente evangelista, e apesar dos ocasionais desacordos com Jesus, foi grandemente responsável por perpetuar o evangelho em Roma. Acabou se tornando mártir por crucificação durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.